Boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja fortemente presente na sua vida. Nesta noite, com a permissão do Senhor, mais uma live da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Catas Altas da Noruega, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Amados, quero começar a live de hoje por um tema que é necessário a gente observar. Os conselhos que o apóstolo Paulo está nos dando. Porque o tempo é de muita dificuldade. As pessoas parecem estarem muito perturbadas com o momento que nós estamos vivendo, seja por causa da doença, o Covid-19, seja por causa das finanças, seja por causa da escola, não só das crianças, mas os adultos têm as suas faculdades, têm os seus cursos para fazer, tudo parece assim emperrado. Mas o problema principal é a condição que nós estamos tendo, de como nós estamos confrontando e enfrentando essas situações de hoje. Estamos lutando com algo que é muito maior do que nós, e não só nas coisas naturais, as enfermidades, mas também as coisas espirituais. E isso nos dá, assim, uma ansiedade muito grande. E é o que eu estou percebendo. Muita gente ansiosa. Será que você está ansioso? Agora há pouco eu orei por uma garota de 13 anos. Dor no peito, dor no braço irradiando, ansiedade. Ansiedade. Então nós temos que tomar cuidado e cuidar melhor da nossa saúde. Não permitir que o estresse nos domine, nos comande, mas repreender a ansiedade, dominar o estresse com momentos de lucidez, momentos de tranquilidade e, sobretudo, lembrar que o Senhor nos deu armas para nós combatermos essas coisas. E nós vamos falar um pouco sobre cada coisa nesta noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, e vamos ao versículo 15, em nome do Senhor Jesus. Também quero te pedir para você preparar a água, para que quando nós orarmos, nós tenhamos a nossa fé em ação. Efésios 5,15. Senhor, em nome de Jesus, usa-me a mim e fala com cada um de nós, para a glória do seu nome. Portanto, estai atentos. O apóstolo Paulo, ele dá vários conselhos para que a gente não ceda à imoralidade, para que a gente não ceda à ansiedade, ao nervosismo, para que a gente não fique dando lugar às dúvidas, à incerteza, aos questionamentos sem fim. E ele diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nesse ponto eu quero te dizer que muitos acham que aproveitar a vida é farrear, viajar, passear, talvez até mesmo descansar. Olha, você pode fazer tudo isso se você fizer comedidamente, com controle, sabendo das suas finanças, sabendo até onde o seu braço pode alcançar, para que não gere mais estresse ainda, mais problemas e mais dificuldades. O procedimento que o apóstolo fala não é só a respeito das questões morais, mas também as questões financeiras, de controle, administração daquilo que você tem, para que você prossiga para o alvo que são os seus objetivos.
E quando ele diz aproveitando bem cada oportunidade, é cada momento, é a vida mesmo. Mas não quer dizer que eu deva me esbanjar a minha própria vida naquilo que não é digno, não é correto. Eu preciso ter sensatez, porque há um tempo para descansar, mas há um tempo para trabalhar. Há um tempo para viajar e há um tempo para voltar. E tudo isso gera situações, consequências na minha vida. Então eu tenho que fazer tudo com um equilíbrio muito coerente. Amém? Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Porque se eu também quiser realizar só a minha própria vontade, os caminhos que eu vou escolher vão me levar para longe de Deus. Então ele pede que a gente seja sensato, prudente, e que a gente não perca o juízo com as facilidades do cartão de crédito, com as facilidades do dia a dia, porque são muitas ofertas para caminharmos para longe do Senhor e para longe de uma vida coerente, sensata. Compreende? E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Quando ele fala do vinho, muitos não compreendem que a Bíblia não ordena que a gente não beba. A Bíblia orienta que aquele que bebe é para a sua alegria. Mas onde é que está o controle? Onde é que está o domínio próprio? Onde que está a medida que eu sei que devo parar antes de agredir o próximo? De me tornar inconveniente, um chato mesmo. Então é muito importante a gente entender que o Senhor quer que a gente evite a bebida alcoólica em geral, mas se encha da presença dele. Tenha em si o Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Toda organização, e a igreja não é diferente, tem uma administração, tem um controle, tem uma orientação muito bem ordenada. Então nós somos chamados para um trabalho que deve ser bem organizado e honesto. E deveríamos empregar isso em todas as áreas da nossa vida. E sabe de uma coisa? Você vai crescer muito, você vai prosperar, você vai expandir. E aqui nos aconselha, quando nos reunirmos em torno de algo bom, de algo agradável, de boa fama, que não venham a afetar, desordenar, descontrolar os relacionamentos. E é importante nós prestarmos atenção nisso, que é para ser feito todos os dias. E é lembrarmos de sermos agradecidos, irmãos. É muito importante. É muito importante você ser agradecido por tudo que você tem, por tudo que você já conquistou, por tudo que você já passou e venceu, para que sempre Deus tenha satisfação com você. Olha, todo mundo gosta de uma pessoa agradecida, de uma pessoa que reconhece a oração que recebeu, a bênção que recebeu, talvez até o presente que recebeu, os caminhos e as portas que foram abertas. Seja agradecido pela roupa, pelos calçados, pelo alimento, pela casa onde você mora. Ah, mas é de aluguel. Mas você paga o aluguel todos os meses. E sabendo administrar, você vai ter o que é seu. Amém? Essa é a introdução de hoje. Porque eu quero te falar de um vale de ossos secos, com um tema bem forte. Vamos lá. Ezequiel 37. Ezequiel 37 é muito forte, é um tema que eu entendo para os evangélicos muito bem conhecido, e fala na verdade de Israel, é específico nesse sentido, mas ele pode ser empregado para toda a humanidade. Quando o Senhor Deus envia alguém, Ele envia alguém para levar vida.
O que nós ouvimos agora do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 a 21, nós ouvimos palavras de vida, conselhos que, uma vez obedecidos, nos levam à vida. Leia o capítulo 5 todo, estuda ele, obedeça a ele. Eu também estou procurando obedecer. E se nós não conseguirmos hoje, conseguiremos amanhã, porque Deus não falha. E Ele nos chamou para a santidade, não para o pecado. Ele nos chamou para uma vida reta, não para uma vida duvidosa e incerta. Fica com o Senhor, porque Ele é Deus. O texto de Ezequiel 37, achou? Vamos juntos? Diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Olha, qualquer um de nós precisa de poder para vencer. Eu te disse lá no início que estamos lutando com algo muito maior do que nós. Nossa luta, biblicamente falando, não é contra o outro ser humano, mas é o Joaquim, o João, a Maria e não sei quem. Não, irmãos. A nossa luta não é contra o outro ser humano. É contra o que está escondido, atuando através daquela pessoa e provocando todo tipo de desavença, desacordo, desconfiança, incerteza e lançando, às vezes, uma boa amizade, um bom relacionamento a uma situação triste, de afastamento, de esfriamento e até de inimizade. Olha, nós precisamos de Efésios 6 pleno na nossa vida. E lá no versículo 10 diz assim: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Porque o texto original diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no poder de Deus. Por quê? Para persistirmos depois da luta na condição da vitória. E para isso nós recebemos as armas que Deus tem para nós. A armadura de Deus, o capacete, a couraça, a cinta da verdade, os pés calçados na preparação, propagação e proteção do Evangelho, o escudo da fé pelo qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito para combater, porque a espada é a própria palavra de Deus apegada a nós, ou glória. O que nós temos então é que o Senhor fala do poder do seu Espírito, que conduziu Ezequiel lá do rio Ahava, onde ele estava, na Babilônia, desterrado de Israel, para um lugar onde havia um grande vale, e esse vale estava lotado de ossos secos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, conhecer o problema, dimensionar o problema, ver o tamanho da luta que você tem que enfrentar, planejar como você vai começar o combate, porque se você não planejar como começa, você jamais vai terminar bem. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Por trás dessas palavras está dito assim: era grande a obra, impossível a um homem. Havia uma dependência total de Deus. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, presta atenção, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. O que um homem pode fazer mediante isso? Nada. Então o Senhor me perguntou: ó querido filho do homem,
acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor, Tu és o soberano, portanto, Tu sabes. Ele foi tão humilde que ele devolve a pergunta para Deus sem ferir, sem ofender. Ele não tinha resposta. Quantos problemas nós não temos resposta? Quantas situações nos aparecem e a gente não sabe como ajudar o outro? Então ele entendeu: eu dependo do Senhor. Responde para mim, se é possível. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós podemos aqui entender também que quando o Senhor envia alguém a uma cidade, a um bairro, aonde ainda não tem a obra do Senhor aberta, e aquele obreiro, aquele pastor, aquele diácono, ou quem sabe um presbítero, ele vai com todo o amor pelas almas. Muita gente entende errado o servo de Deus, a serva de Deus. Mas ele vai com todo o amor pelas pessoas, enfrentando todo tipo de situação. E ali ele começa a semear a palavra do Senhor. Quando ele abre a boca, ele é um profeta, declarando a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. O que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 5? Não tenha falta de juízo, não seja insensato, mas entendei a vontade do Senhor. Assim declara o Senhor, o soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Oh glória! Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Meu Deus, mas eram ossos secos, ossos que vida alguma tinham, mas agora tem um corpo igual ao meu, mas ainda faltava algo. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. É um ser humano. Aleluia. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, diz Ezequiel. Não duvidou. Fez o que Deus estava ordenando. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. A palavra retida, nada acontece. A palavra anunciada, o milagre está operando. Porque a palavra é do Senhor. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego da vida neles. Então o Senhor me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Vamos dar outra parada aqui. Amados, estamos lutando com algo muito maior do que nós. Guarda isso. Usar as armas de Deus é necessário. E Ezequiel estava usando a fé. Ezequiel já era um homem de oração.
Ezequiel tinha intimidade com Deus. Ezequiel não tinha medo, o medo não estava estagnando ele. Quando ele viu o tamanho do problema, o tamanho da responsabilidade, a dificuldade que estava pela frente, o medo não o paralisou, a insegurança não o aprisionou, a ansiedade não o afetou. Mas ele, humildemente, isso tem que ser guardado, humildemente confiou no Senhor. E agora ele abre a boca e profetiza de acordo com a vontade de Deus. Você sabe que há muitos enfermos, de muitos tipos, há muitas pessoas em sofrimento, muitos casais com problemas. Profetiza, abre a boca, profetiza, porque nós chegamos numa casa e nós dizemos: paz seja nesta casa. Porque havendo uma pessoa de paz ali, a paz vai correr e vai alcançar aquela pessoa. Mas olha que tristeza, não havendo uma pessoa de paz, a paz volta para você. Que lindo, mas a paz já era sua. Você tem que dar o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Então é importante você profetizar. Profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá. O que é Ruá? O sopro da vida, que é o tema de hoje. O sopro da vida. Dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes ossos, sobre estes mortos, para que vivam. Então agora nós entramos num ponto terrível. O corpo tinha ossos. Os ossos ficaram reunidos. Tinha tendões. Tinha carne. Tinha pele. Então tinha cabelo. Mas aqui diz que estavam mortos. E que precisavam uma determinada profecia para que vivesse. Um determinado sopro da vida para que os mortos voltassem a viver. Depreendemos daqui os ensinamentos do Novo Testamento. Sem Jesus, situação difícil. Situação complicada. Não dá para viver. Porque Jesus é que pagou pelos nossos pecados. Também no capítulo 5 de Efésios está escrito que ele se entregou nas mãos de Deus como oferta pelos nossos pecados, para nos salvar. Eu não tenho como pagar pelos meus pecados, por nenhum deles que eu cometi hoje. Imagina uma semana de vida, um mês, um ano. Eu tenho 58 anos, imagina. É muito pecado. Eu precisava de alguém que fosse como um cordeiro puro, de um sangue perfeito e imaculado, para se sacrificar no meu lugar. Jesus Cristo fez isso. Se Ele fez por mim, Ele está e fará por você. Recebe Jesus. Glória a Deus. Deixa de ser um morto-vivo. Para termos o Espírito de Deus, precisamos então ter Jesus Cristo na nossa vida. E o sopro do Espírito virá. E esse hálito será como um manto sobre nós e nos cobrirá, e nos defenderá, e nos livrará. E nós teremos a coroa da vida. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. Certamente, você que já recebeu Jesus, batizou nas águas, já foi batizado no Espírito Santo em fogo, você tem as palavras da profecia. Você tem a comunicação das boas novas. Por que está retendo? O que te impede?
Ezequiel foi colocado diante de uma nação. Os ossos secos representam a nação de Israel. Os ossos secos hoje representam a nação brasileira. Mineira, lafaetense, catasoltense. Quem sabe representa a minha família. Que sem o Espírito de Deus, sem Jesus, o Senhor, mortos-vivos. Sabe esses filmes de zumbi? Sem aquela aparência idiota, sem aquele comportamento burro. Mortos-vivos. As ideias foram tiradas da Bíblia. Então eu vou te dizer uma coisa importante. Ezequiel abriu a boca, deixou Deus usá-lo, e os ossos secos se tornaram em um corpo, mas ainda sem espírito. Então ele declara aos 4 cantos da terra e profetiza: sopra espírito, e o sopro de vida entrou naqueles corpos. Hoje nós sabemos que ele falava do tempo que nós estamos vivendo, do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Hoje nós sabemos que ele falava do vento do Espírito de Deus, que veementemente desceu sobre Jerusalém, e foi ouvido e foi visto como labaredas de fogo pousando sobre as pessoas. E a partir dali a vida delas foi transformada. Venha, Deus quer transformar a sua vida também. E quer usar você para profetizar a vida. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Olha, o Senhor anseia por você, alcançar você. Anseia que você se levante nesse mundo, aonde muitas vezes nós estamos vivenciando o quê? Vitórias e derrotas, altos e baixos, dias de luz e dias de trevas, ou seja, vivendo na incerteza do medo que gera poderosa insegurança travando a todos. Mas o Senhor te declara nessa noite: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, fala conosco que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não tema os problemas e as dificuldades. Cumpra Isaías 54, versículo 4. Porque Isaías diz: nunca vi, jamais se soube de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para os que nele confiam. Saia do vale de ossos secos, porque o Senhor já ordenou, e passe a comandar a palavra de Deus para a vida de muitos que ainda estão lá e precisam do sopro do Espírito. Jesus, o Senhor, está te convocando. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue a falar com você. Nesse momento eu quero apresentar a água a Deus, no nome de Jesus, para que pela nossa fé nós sejamos tocados, curados, libertos até. A água é forte em seu contato. Amém? Amado, querido e poderoso Senhor, a palavra de Deus nos lavou agora. A presença do Espírito Santo é mais forte. O nome de Jesus é glorificado. Age em nós agora, Senhor, libertando, curando e trazendo transformação de vida. Dá-nos, Senhor, livramento do Covid-19 e das suas consequências. E em nome do Senhor Jesus, curai todo e qualquer tipo de enfermidade, mediante a nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Amém? Tomai e bebei. Graças a Deus. Amados, quarta-feira, se Deus assim permitir, às 8 horas,
nós estaremos reunidos novamente. 8, no máximo às 21 horas. Nós estaremos comunicando na quarta-feira. Os cultos presenciais voltaram. Que Deus te abençoe. Honre o seu pastor, a sua pastora, a sua denominação. E se você não os tem, aceita Jesus. Vá a uma igreja próximo da sua casa. Se tão somente o Senhor tocar em você, é uma honra recebê-lo na quadrangular São Dimas, na quadrangular Catas Altas da Noruega. Seja em Lafayette ou lá. E com a bênção de Deus eu me despeço agora. Amém? Aviva a tua fé. Creia nas mensagens do Senhor. E você viverá. E a sua família será salva. Deus te abençoe. Deus te dê graça em nome do Senhor Jesus. A paz.